Salve, bicho, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado para mim, e dessa vez é lá do canal do EuIP. Já tem um tempinho que a gente não vê um vídeo desse canal, tá? E ele estará falando aqui a respeito, não sei se é um jogo, sei lá, o que é isso. Peraí, deixa eu só botar aqui na tela que eu esqueci. No I Am Not Human. Eu não sei se eu não sou um humano, algo do tipo. Um jogo sobre não humanos, parece que é isso mesmo, tá? Bom, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema assim pra vocês verem minhas reações. Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E bora para o que interessa, é claro, depois da vinheta. Valeu! Sim, eu vou gravar esse vídeo de óculos escuros porque o tema mexe com o sol e eu quis entrar na vibe. Se você estivesse na porta de alguém procurando refúgio e precisasse convencer a outra pessoa de que você é humano, o que você diria? Tu acha que tu ia conseguir entrar? Tu acha que tu ia conseguir convencer quem tá do outro lado? Mas se tu fosse a pessoa que tá na porta, o que alguém tem que te dizer pra te convencer? Vocês devem ter notado que nas últimas semanas eu tenho trazido bastante vídeo de jogos aqui no canal, e isso não é do meu hábito há bastante tempo. Mas não tem como. 2024 foi um ano que a gente teve muito jogo indie bom, e um dos jogos que mais me surpreendeu com certeza foi No, I'm Not Human. Esse jogo tem uma gameplay e proposta simples, mas extremamente eficaz quando quer te causar medo. E detalhe, esse jogo não tem um único jumpscare. Nesse jogo, tu é dono de uma casa num mundo que sofre com calor extremo. Curioso. Junto disso, algumas criaturas extremamente parecidas com humanos têm andado pela Terra. Pessoas vão vir na tua casa à noite procurando por refúgio, e tu precisa conversar com elas pra saber se elas são confiáveis ou não. A pessoa que tá parada na tua porta é um humano, é uma criatura? Tu precisa decidir. Colocar a sua vida e das outras pessoas que estão contigo em risco, ou então acabar deixando uma pessoa inocente do lado de fora? Nossa. Essa é a ideia de No, I'm Not Human. Cada jogada é diferente, afinal, tu pode tomar uma decisão que é diferente da minha. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês a minha jornada nesse jogo. Sem mais delongas, meus amigos, No. Ih, rapaz. Hello, can you open? Mano, você olha pelo olho mágico. Aí é de noite. Vamos supor que seja lá por umas 10, 11 horas da noite, sei lá. Aí tu olha pro olho mágico e do nada tem um cara com uma cara de pescotapa, rindo um sorriso colgate pra você e falando: eu quero entrar. Mas vai tomar no rabo, irmão. Tu vai morrer de frio aí fora. Vai cagar, não morre aí, ô. Morre aí. Até doido, é? A cara do Já no menu do jogo, a gente vê uma versão maior do título. Não, eu não sou um humano. Eu sou um texto não identificado. E isso já deixa claro que nem mesmo o jogo sabe com o que a gente tá lidando. Interessante. Manhã do primeiro dia, o sol. Assim que a gente inicia o jogo, a gente aparece na nossa casa e tem alguém batendo na nossa porta. Esse cara é o nosso vizinho, e inclusive aquela casa que tava no menu é dele. Ele tá aqui na nossa casa para nos explicar o que a gente tem que fazer. Esse é o tutorial do jogo, caso tu esteja te perguntando. Esse game segue um ciclo de gameplay de dias. Durante a noite, visitantes virão na nossa casa e a gente decide quem entra. Quando não tem mais ninguém pra te visitar, a gente dorme. Durante o dia, a gente conversa com quem a gente deixou entrar. E essa parte é crucial. É a partir dessas conversas que a gente se certifica que a gente não deixou nenhuma criatura entrar. A gente tem uma espécie de energia no canto superior esquerdo. E essa energia simboliza quantas conversas a gente pode ter. Cada conversa come uma dessas energias. E sem energias, o player é obrigado a dormir. Então, se tu tiver com muitos visitantes na tua casa, é bom tu saber com quem tu vai falar. Não gasta energia à toa. Caso tu já tenha falado com todos os visitantes, mas ainda tem energia sobrando, tu pode ir na cozinha e beber até cair. É literalmente isso, podendo avançar o ciclo do dia pra noite. Mas ainda tem uma coisa extremamente importante que esse vizinho vai nos explicar. Como todos os seres humanos são suspeitos, tu pode pensar que a melhor estratégia a se seguir seja não abrir a porta pra ninguém. Então, isso é uma péssima ideia. Se tu não deixar nenhum ser humano entrar na tua casa, aquelas coisas lá fora vão saber. E algo terrível pode acontecer. Mas a gente já volta nessa informação. Nessa primeira noite, esse vizinho dorme na nossa casa. E pela manhã, a gente pode olhar o jornal. Nessa primeira edição, eles vão noticiar que o sol tá muito quente, como nunca antes. Não é recomendado ter contato com a luz do sol, porque ela pode cegar. E por conta disso, durante o dia no game, a gente não abre as janelas e nem as portas. Somente durante a noite a gente pode olhar pra rua. Só um instante. 2 horas depois... Ai, que delícia!
tem muito o que fazer em casa, afinal a gente só tem o vizinho com a gente. Eu vou na cozinha, bebo uma cerveja e vou dormir. Durante a noite, aquela coloração verde volta e o tom alegre da música do game se torna algo melancólico e desesperançoso, remetendo diretamente para a realidade que o nosso protagonista se encontra. Assim que a gente acorda, alguém já bate na nossa porta, e quando vamos ver, a filha do vizinho. O vizinho ainda tá na nossa casa, e a pobre... Pô, mano, essa... Mano, olha a cara da Criança capeta, tá com- mano. Mano, isso é uma criança, isso é uma menina, mano. Ô, louco, mano, tá parecendo um mendigo que eu vi na rua, tá ligado? saudade do pai dela. Mas como que a gente vai saber se essa criança é realmente a filha dele e não uma daquelas coisas? Eu peço pra ela me contar algo sobre o pai dela. E ela consegue me convencer. Eu chamo o pai dela e os dois vão pra casa juntos. A gente tá sozinho em casa de novo. Olhando pelas janelas da casa, a gente pode ver em uma delas a casa Dá pra perceber que ela puxou a beleza do pai, né? do vizinho ao longe. Em outra janela, a gente vê alguns adolescentes na rua, o que é bem perigoso, mas eles não parecem se importar. E na última janela, a gente vê apenas uma rua vazia. Mas antes que a gente possa pensar algo sobre, alguém bate na nossa porta. E assim que a gente vê quem é, um rapaz de aparência esguia já começa se explicando, dizendo que tava se escondendo em um bar, mas que foi expulso de lá. Segundo ele, quase ninguém consegue lidar com seu temperamento. Suspeito. Ele diz não ter feito nada de ruim pra ninguém, mas às vezes ele pode ficar um pouco repugnante. Isso nas palavras dele. Ok. Ele tá na nossa porta pelo mesmo motivo que todo mundo. Ele quer entrar. Eu ainda faço pra ele algumas perguntas e ele me convence com as suas respostas. E eu permito que ele entre. Assim que ele entra, não dá muito... Mano, só do momento que o cara falou, ele pode não ser a criatura, pode ser um humano, mas só a partir do momento que o cara fala que ele é um maluco difícil de lidar, problemático e tal, eu não deixava ele entrar mesmo assim, mano, na boa. tempo e já tem outra pessoa na porta. A moça, assim como o último cara, quer fugir do sol, mas ela parece extremamente apavorada com algo que ela não vai nos contar. Eu faço diversas perguntas pra ela. E ela me passa uma certa veracidade nas suas respostas, mas muito medo também. E eu não quero ser o cara que bateu a porta no rosto de alguém que morreu horas depois por conta de insolação. Pode entrar. Ela foi a última visita da noite, e então eu vou dormir. Você é louco. Pela manhã, o noticiário diz que está estritamente proibido sair na rua durante a noite. Isso porque o sol teve uma erupção pela manhã e a radiação tá muito alta. Nessa mesma edição, ele também vai falar pra gente sobre as coisas que parecem humanos, mas não são. E agora, eles têm um nome: visitantes. Aparentemente, esses visitantes estão saindo do chão. Eles tomam a forma de um humano perfeito, mas eles matam, devoram, dilaceram. Não se sabe ao certo o que essas coisas são e nem o porquê deles matarem outros humanos. O que se sabe é que eles saem do chão, de buracos na terra. O jornal também nos conta uma forma de identificar esses visitantes: os dentes. Se uma pessoa tem uma dentição estranhamente perfeita, reta, totalmente clara, isso pode indicar que tu tá lidando com um visitante. E com essas informações em mente, a gente já sabe o que fazer. Eu fico imaginando aquele pessoal que fez aquele, como é que fala? Que botou lente, né? É lente que fala? Enfim, que fica parecendo aqueles dentes de brinquedo, mano, um negócio meio esquisito, tá ligado? Pô, mesmo, nessa situação, nem abrir a porta pra nenhum desses aí não, tá ligado? Em mente, a gente já sabe o que fazer. No total, eu tenho duas pessoas dentro da minha casa: o homem alto e a moça assustada. E eu fui primeiro no homem alto. Ele vai estar parado na sala de estar de casa. Quando a gente pede pra ver os dentes dele, ele vai concordar com isso. Bom, olha pra eles. Eles ainda têm o gosto de infelicidade e cigarros. Quando a gente olha, eles são claros, mas não perfeitos, tendo dentes mais afastados, outros pra frente. Nesse teste, ele passou. A moça assustada vai estar no depósito da casa, atirada num canto. E a primeira frase que ela solta é um pouco estranha: felizmente tudo vai acabar em breve. Ok. Quando a gente pede pra ver os seus dentes, ela questiona se a gente vai fazer as nossas decisões de quem fica baseado nos dentes. Mas ela fala isso de uma forma debochada, seguido de uma risada. Antes de mostrar os dentes, ela cita ter feito o tratamento dentário, que deixou eles perfeitos. E tudo bem, isso é uma resposta válida. Mas então, em seguida, ela diz que sequer se lembra quando foi ao dentista. Eu realmente fui a algum? Caramba, eu sequer lembro que eu comi ontem à noite por conta do medo. Ok, aqui eu preciso tomar uma decisão. Essa moça claramente não tá bem desde que ela chegou aqui, mas perda de memória? Isso pode ser um visitante tentando me ludibriar, mas também pode ser que a moça esteja sendo afetada pelo sol. O noticiário citou na primeira edição que as pessoas da cidade têm tido um comportamento estranho por conta da insolação. E quando essa moça tava na minha porta, ela disse ter vindo da cidade. Talvez ela só esteja com perda de memória mesmo, mas a gente ainda tem que ver os dentes dela. E quando olhamos, dentes perfeitos. Isso
Isso bate com a descrição? Nessa hora, o nosso personagem precisa tomar uma decisão. Atirar nela ou não? Ela entende a situação e questiona. Eu não posso ser um visitante, posso? Aparentemente, a moça sequer sabe se ela é humana ou não. Afinal, ela não se lembra de quase nada. E essa incerteza dela em sequer saber se ela é um visitante ou um humano me fez pensar de outra forma. Infelizmente, moça, eu não posso arriscar a minha segurança e a do meu outro hóspede. Bom, nossa. Tomada essa difícil decisão, eu vou dormir. Acordamos pela noite, e a primeira coisa que eu faço é olhar pra janelas de novo. Na janela do meu vizinho, eu vejo ele e a sua filha brincando na rua. O homem provavelmente tá tentando esquecer do inferno que ele vive, decidindo não roubar a sua filha do prazer de brincar. A rua tá perigosa, mas ainda tem como se divertir nesse caos inteiro. A criança se diverte com a paz de saber que o seu pai tá com ela. Aqueles adolescentes que na noite passada estavam despreocupados, agora estão mortos. Me pergunto quem fez isso com eles, mas essa dúvida foi sanada rápido. Isso porque na terceira janela eu vejo o provável motivo. A visão de um homem estranho me encarando pela janela. Eu espero que ele não venha na minha porta. Falando em porta, uma moça completamente encasacada aparece pedindo refúgio. O fato dela tá toda encasacada enquanto o noticiário fala justamente sobre o caos solar que a gente tá vivendo. Isso aqui já é uma red flag. Deixa eu ser bem direta. Eu não tenho medo do calor, mas eu ainda assim tô procurando por um local calmo. Ok, como assim medo do calor? Ninguém tá com medo do calor. Se esconder não é uma opção, é pra não morrer. Só essa primeira frase me fez desconfiar que ela não fosse humana. E conforme essa conversa se desenrolou, ela não me convenceu que ela era humana. Eu ainda cheguei a pedir pra ela tirar o casaco, mas ela se negou. Me perdoa, moça, mas você não pode ficar. Eu entendi. Tá legal. Tchau. Eu notei que você tem pólvoras nas mãos. Você poderia atirar em mim? Ah, claro. Você precisa guardar sua última bala pra você. Tchau. A conversa foi bem desesperançosa, mas eu realmente não acho que ela era humana. Não posso me colocar em perigo e já tem outra pessoa na porta. Essa pessoa na nossa porta foi uma das mais estranhas que já me apareceu no jogo inteiro. Esse cara fica falando coisas muito estranhas na passagem dele pela nossa casa. Isso porque ele acha que o sol tá super quente porque ele tá cumprindo algum tipo de profecia. A terra tá sendo limpa, o sol vai fazer o seu trabalho. E quando eu questionei ele sobre o que ele tá falando, ele me soltou a seguinte frase: o que você tá fazendo, humano? Tá, por que ele me chamaria assim? Eu acho que só algo não humano iria se referir a um humano como humano. Tá, olha só, o sol tá nos queimando por uma razão. Ele tá cozinhando os nossos pecados. Todos fizemos coisas ruins, e agora o sol tá bravo. Tá, eu consegui entender a vibe desse cara, mas não é essa vibe que eu quero na minha casa. Passar bem, meu amigo. Assim que saímos da porta, um outro cara aparece. E se o anterior é estranho, esse aqui é bem mais. Começa que ele sequer pede pra entrar. Ele só quer conversar mesmo. Que bom que ele não quer entrar. Esse cara tá todo encasacado, e o último encasacado que apareceu aqui não entrou. Esse mano quer ler a nossa sorte por meio de um livro. Ele vai nos mandar abrir uma página aleatória, e abrindo ela, os mortos virão e contarão, e eles não serão acreditados. Tá, some daqui agora. Esse cara foi a última visita da noite. Antes de dormir, eu dou uma última olhada na janela, e aquele homem ainda tá lá parado. Eu não tenho o que fazer sobre isso. É hora de dormir. É louco. Contanto que ele não entra pela janela, tá de boa, né? E no noticiário, boas notícias, eu acho. O governo começou a se mexer e criou uma força-tarefa especializada nos visitantes, a intitulada Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, ou FEMA. Os soldados da FEMA estão sempre com uma roupa à la Walter White amarela, e eles já descobriram uma nova forma de identificar os visitantes. Além dos dentes, agora a gente também vai ter que se atentar às unhas das pessoas. Unhas sujas indicam que cavaram buracos, os mesmos que saíram quando vieram da terra. Lembra que as criaturas vêm do solo? Pois então, se a gente vê unhas sujas, a gente já sabe o que fazer. Indo verificar o nosso único hóspede, mãos limpas. Como eu só tenho ele na minha casa, eu não tenho mais ninguém pra testar, eu vou pra cozinha, bebo uma cerveja e vou dormir. Nessa noite, quando eu olho pelas janelas, os soldados da FEMA vão estar por toda parte. Na casa do vizinho, cuidando dos corpos dos adolescentes e também na rua. E isso passa uma sensação de segurança pro nosso protagonista. Ver esses soldados ao redor da casa faz com que a gente se sinta seguro. De que nada de ruim vai parar na nossa porta. Ou pelo menos é o que eu pensava. Isso porque o primeiro visitante é ele. O homem que antes estava parado na rua me observando veio até a porta. Talvez a FEMA não seja tão competente assim. Eles estão dos lados e atrás da minha casa e não conseguiram ver essa criatura se aproximando da minha porta. Lembram que o vizinho havia nos dito que nós não deveríamos ficar sozinhos porque senão algo terrível poderia acontecer? O algo terrível tá parado na nossa frente e esse homem quer nos matar.
Mas ele só vai fazer isso se a gente estiver sozinho em casa. E então ele pergunta, você está sozinho aí? E eu respondo, tenho outras pessoas aqui comigo. O homem diz que eu estou com sorte essa noite. Eu consigo ouvir sussurros vindos do seu quarto, mas quem sabe o que pode acontecer amanhã. O nosso convidado esguio nos salvou indiretamente. A presença dele na minha casa fez com que esse homem esquisito saísse da minha porta. Mas antes de eu me recompor desse encontro, um outro alguém aparece. Uma moça carregando um corpo morto nas costas. Conversando com ela, eu descubro que esse corpo um dia foi o seu marido. E ele de fato partiu. E ela não consegue enterrar ele agora. Honestamente, não faria sentido uma criatura ficar carregando um corpo sem vida. Apesar de estranho, eu sinto verdade nela. Ela pode entrar. Logo após ela, um dos hóspedes mais chatos vai aparecer na nossa porta. O cara do Amogus. Isso aqui não é edição. Tá realmente escrito Amogus na blusa dele. Talvez os devs sabiam que iriam comparar esse jogo com Among Us. Eu tenho a impressão que esse cara teve a personalidade inteira dele baseada na personalidade do Jesse Pinkman. Isso porque ele não consegue terminar uma frase sequer sem um B. Honestamente, esse é o tipo de pessoa que eu jamais deixaria entrar. Mas eu já tava jogando esse jogo há 55 minutos e nada de interessante tinha acontecido. Eu queria ver desgraça. E esse mano parece o tipo de pessoa que vai me arranjar problema. Pode entrar. A pessoa seguinte parece um senhor simpático. Ele é um médico. Pelo visto, o jogo é o único ambiente que faz a gente querer ter problema pra poder ver alguma coisa interessante acontecendo. É impressionante, mano. Ele teve nos hospitais e diz que ninguém deveria ir pra lá. Nas palavras dele, as coisas estão muito caóticas. Ele ainda ajuda a salvar vidas, mas como um legítimo andarilho. É bom ter um médico no grupo. Esse cara pode entrar. Depois que ele entra, a porta bate mais uma vez. Mas quando eu vou olhar, ninguém está lá. Então é hora de dormir. No dia seguinte, mais uma ajuda do noticiário. A Fema descobriu uma nova forma de identificar um visitante. Olhos irritados, avermelhados. A gente já tem mais uma pista pra coletar. Junto dessa informação, também é dito que a Fema criou uma espécie de zona de quarentena pra visitantes. Todo mundo que for suspeito de ser um visitante vai ser levado pra lá. O que significa que a Fema vai eventualmente vir na nossa casa e levar alguém aleatório pra testes. Se essa pessoa que foi vai voltar ou não, só o tempo vai dizer. A primeira pessoa que eu verifico os olhos é o homem alto. E ele tá limpo. Quando eu vou verificar o cara do Amogus, os seus dentes são tortos. Perfeito. Mas quando eu verifico os seus olhos, realmente tem um impostor entre nós. A gente já sabe o que fazer com ele. Quando eu vou verificar a moça que perdeu o marido, dentes separados, imperfeitos e mãos limpas, eu não verifico seus olhos porque eu só tenho uma energia sobrando e eu ainda tenho um hóspede pra conversar. Como eu só tenho uma energia, eu poderia verificar apenas uma coisa. E eu decidi olhar os seus olhos. E quando eu olho, eu descubro que o homem tem uma rara condição ocular, onde ele possui 2 pupilas. Isso é estranho, incomum e até assustador, mas ele não tá com o olho vermelho. Ele vai viver. E novamente já é hora de dormir. E essa noite que a gente vai encarar agora é provavelmente a noite mais desesperançosa do jogo inteiro. Olhando pela janela, a casa do vizinho tá em chamas. Provavelmente a Fema bateu na porta dele e achou algum visitante. Essa é a forma deles de combater? Eu espero que o vizinho e a sua filha estejam bem. Na janela seguinte, aquele homem esquisito que teve na nossa porta carrega a cabeça de um dos soldados da Fema, mostrando quão ineficaz eles são contra os visitantes. E na última janela, aquela que antes estavam vários soldados da Fema, agora a gente vê todos eles sem vida no chão. E a gente sabe muito bem quem fez isso, tendo em vista que um dos corpos tá sem a sua cabeça. E como de praxe, tem alguém na nossa porta. É um soldado da Fema. Eu questiono como eu posso confiar nele, e ele me oferece pra ver o seu cartão ID, que comprova que ele é um soldado. Eu questiono da roupa, e ele diz que ela serve pra proteger ele do sol do dia. Mas por que ele tá usando ela agora se o sol só aparece de dia? Enfim, eles basicamente estão na minha porta pra fazer aquilo que a TV disse que eles fariam. Eles vão levar alguém do meu grupo pra testes. E quem rodou dessa vez foi a moça que perdeu seu marido. Não sei se esse foi o melhor final pra ela, mas eu espero ver ela em breve. Logo após isso, uma espécie de anarquista aparece na minha porta. Esse cara nada suspeito comemora o caos. Segundo ele, na cidade as pessoas não ligam para regras sociais mais. Nas palavras dele, ninguém tá fingindo. Eu deixei ele entrar pelo mesmo motivo que eu deixei o Amogus entrar. Eu quero ver a ação. Após ele, um rosto conhecido aparece na minha porta. A filha do nosso vizinho, chorando muito, pede pro refúgio. Segundo ela, visitantes que seu pai abriu a porta mataram ele. Assim como nós, ele cometeu erros. Ele confiou em pessoas que ele não devia ter confiado. Mas isso custou a sua vida. Pode entrar, garotinha. E a pessoa seguinte é um cara que aparenta ser muito rabugento. Mas não no sentido de babaca. No sentido de calejado. Ele me lembrou um pouco o Joel de The Last of Us. Ele vai sempre direto ao ponto e não faz rodeio. Um homem velho e cansado do calor, dos visitantes e da Fema. Eu senti verdade nele.
e deixa ele entrar. Rápida pausa. Só enquanto eu tô Então tá, roteirizando né? esse vídeo, eu me atentei a um detalhe nesse cara que se eu tivesse me ligado na hora que eu tava jogando, ele não teria Ele tava entrado. Ele tá encasacado. com um casaco muito grande. Ele teve uma lábia tão boa que eu não me atentei a esse detalhe. E isso pode custar caro. Mas eu me atento a esse detalhe depois. Tem alguém na minha porta. É uma moça que foi expulsa do seu último refúgio pela Fema pedindo abrigo. Ela diz que tava com um outro grupo, Coisa mas quando a horrorosa. Fema acabou com o refúgio dela, todos eles se dispersaram procurando um teto. E ela veio parar aqui. Ela não me parece mentir. A Fema tirou ela e o seu grupo de casa pra vistoria, mas não colocaram eles em lugar nenhum. Ela precisa de ajuda, pode entrar. E ela foi a última visita da noite. Depois dela, a gente pode dormir. Ok. Quinto dia, problemas. Ih, rapaz. E quando eu acordo de manhã, uma mensagem apareceu na minha tela. Você sente o cheiro de decadência e morte. Alguém foi morto essa noite. Parece que você tem um convidado em sua casa. É, o momento tão aguardado chegou. Alguém que entrou na minha casa mentiu pra mim. Mas quem foi? O senhor Alto? O homem de terno? O Joel? A moça que foi expulsa da sua casa? O doutor? Ou a filha do vizinho? Só tem um jeito de descobrir. No jornal Como? é dito que a Fema descobriu a forma mais eficaz de identificar um visitante. Uau. Se tu tirar uma foto de um visitante com uma câmera de filme, a foto vai sair borrada. Ainda não se sabe o porquê isso acontece, mas esse método, se usado pra testes, é praticamente infalível. Olhando a minha sala, eu vejo o cara de terno e o que sobrou do Homem Alto. O meu primeiro hóspede, o Homem Alto. Ele foi a vítima da noite. E apesar que o Homem de terno esteja na mesma sala que ele, isso não incrimina ele diretamente. Eu decido fazer o teste da foto com ele. Eu tiro uma foto dele e ela sai perfeita, nada borrada. Ele tá limpo. Só que aí que tá. Quando eu fechei a porta do quarto, eu notei uma coisa. Um som extremamente suspeito veio do cômodo que ele tava. Esse som tava vindo dele, o Homem de Terno? Talvez o teste da câmera não seja tão eficaz. Eu meio que não tenho o que fazer. Da mesma forma que esse homem se foi, a moça que foi expulsa do seu antigo abrigo também não passa no teste. A foto que eu tirei dela saiu totalmente borrada. Ainda tem eu, o Joel e mais uma criança nessa casa. Eu não posso perder mais ninguém. Eu ainda tenho mais 2 pessoas na minha casa e apenas 2 barras de energia. Eu vou ter que fazer os testes neles apenas uma vez. Pausa pra explicação. Nesse jogo eu posso fazer mais de um teste por pessoa. Eu posso testar o olho, os dentes, as unhas e então a câmera. Mas como eu tenho só 2 energias, eu vou ter que testar uma coisa só em cada um, pra me certificar que nenhum dos 2 é um visitante. Só que aí que tá. Fazer apenas um teste não te garante que uma pessoa tá limpa. Uma pessoa pode passar no teste da foto, mas tá com o olho vermelho. E por aí vai. Quando eu vou fazer o teste da câmera no Joel, ele se recusa a tirar fotografia. Ele diz que o flash incomoda ele, e isso deixa o meu personagem bem irritado. Nessa hora, o certo a se fazer era testar ele de novo de outra forma, dentes, olhos ou unhas. Mas como eu tinha só uma energia sobrando, eu não pude fazer isso. Eu precisei confiar no homem, eu não atirei nele. Quando eu fui fazer o teste da foto com a filha do vizinho, a foto dela saiu um pouco borrada, só que ela era a única coisa na foto borrada. Mas pra esse caso, eu meio que ignorei. Afinal, ela correu na minha direção antes que eu tivesse tirado a foto. A foto saiu borrada porque ela se mexeu. E como eu não tenho mais energia, eu acabo não tendo o que fazer se não for ir dormir. Eu espero muito que aquele homem não tenha mentido pra mim. Eu nunca me perdoaria se a filha do meu vizinho, o homem que me ensinou tudo que eu sei, morresse por culpa minha. E quando eu fecho a porta da cozinha, eu escuto o mesmo som vindo de lá. Um dos 2 mentiu pra mim, e eu não sei o que pode acontecer agora. Nessa hora eu não tinha mais energia, então eu não poderia falar com o doutor. Mas honestamente, eu confio nele. Quando eu acordo, eu vou direto olhar as janelas. A casa do vizinho queimou por inteiro, ficando apenas os seus destroços no chão. Na outra, um crânio de um soldado empalado. Parece que aquele ser pálido tá me provocando ou me ameaçando. E na última janela, um homem pendurado no poste. Ele foi linchado por outros moradores de outra casa. Provavelmente acharam que ele era um visitante, tendo em vista que no seu pescoço tem uma placa que diz: visitantes não são bem-vindos. E já tem alguém na minha porta. Mais um soldado da Fema. Eles vieram levar mais alguém, e a pessoa da vez foi o Joel. Honestamente, eu fico feliz de ter sido ele. Eu não ficaria tranquilo sabendo que a Fema tá fazendo testes atrás de testes numa criança inocente. E o doutor, ele é tão tranquilo que eu até... Tá, eu tô começando a imaginar o final desse vídeo aqui. A garota é a visitante. Porque é muito suspeito o pai ter morrido basicamente lá no incêndio e a garota ter conseguido escapar. Tá ligado? Eu não sei. É possível? É. Mas suspeito. Esqueci que ele tá aqui. E bom, a pessoa seguinte a bater na minha porta é ele.
Dessa vez ele vai nos questionar o que achamos da Fema, o que é um pouco estranho. A pergunta dele não é estranha, estranho é ele querer manter contato. Quer dizer, ele é claramente um dos visitantes, mas por que ele fica na volta da minha casa? Por que ele fica me fazendo essas perguntas? E por que ele só ataca se eu tô sozinho? Esse personagem é o mais assustador do jogo, e como eu não tô sozinho em casa, ele vai embora. Depois que ele vai embora, aquele rapaz tão estranho quanto ele aparece. Eu tô me referindo ao cara que adivinhou meu futuro. Ele ficou dias sem aparecer, e a primeira pergunta que eu faço pra ele é uma dúvida genuína. Como tu ainda tá vivo? E bom, ele se recusa a responder. Essa última conversa com ele é bem mais enigmática que a outra. Ele fica se questionando se tem mais por vir, se tem como o mundo ficar pior, ou se a gente já viu de tudo e pior do que isso as coisas não ficam. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que ele de novo vai embora sem pedir pra entrar. Quando ele sai, eu escuto alguém bater na minha porta de novo, mas quando eu olho, não tem ninguém lá. Nisso, eu vou pra minha cama e tenho o meu desfecho. Não é seguro viver na superfície da terra. Você barrica suas janelas e portas. Depois de conversar com seus hóspedes, vocês decidem não saírem pra rua nunca mais. Você reza pra que algum dia tudo isso acabe. Isso se houver um fim. Na minha run nesse jogo, eu consegui o final bom. Apenas humanos da minha casa. Eu, o doutor e a filha do vizinho. E, No, I'm Not Human termina sem nos explicar nada. E honestamente, eu gostei disso. O foco desse jogo não é explicar o que tá acontecendo lá fora. O sol tá queimando todo mundo. E tem essas coisas emergindo do chão. A gente não precisa saber o que tá acontecendo porque o nosso foco não é esse. O foco do jogo é te botar nessa situação e tu se vira. A gente sabe tanto quanto o protagonista. E é por isso que quando o game quer te ameaçar com algo na tua janela, ele consegue. É por isso que quando tu lê a mensagem que tem um visitante na tua casa, tu gela. E é por isso que quando ele aparece na tua porta, tu fica com medo genuíno. A dúvida do que tá acontecendo te consome e o silêncio por respostas te mata. Por isso, No, I'm Not Human é um dos jogos mais geniais que eu já joguei. Isso que vocês acabaram de ver é a minha jornada numa demo paga. Eu sei, parece estranho. Pra jogar, tu precisa comprar uma coleção de demos nomeadas Horror Stories. É barato e vale a pena. Não pensa que tu tá pagando pra jogar 4 demos. Pensa que tu tá financiando ótimas ideias. Afinal, a gente tá falando de jogos indies de estúdios indies minúsculos. É sério, vale bastante a pena. Eu tô extremamente ansioso pra saber como o game completo vai ser. Ele já tem página na Steam e dá pra colocar ele na lista de desejos. Eu quero saber o que é aquele homem que aparece na nossa porta. Se a gente não tem ninguém na nossa casa, quando ele aparece na nossa porta é game over. Eu quero saber o porquê ele fica cuidando do nosso protagonista. E principalmente, qual o segredo que ele esconde. Ele diversas vezes cita o fim do mundo. Ele é um líder? Um profeta? Ou só mais uma coisa que melhorou a sua tática de persuasão? Não sei. E isso só o tempo vai nos dizer. Nesse jogo, cada jogada é diferente. Nunca nenhuma jogada vai ser igual. Com isso, eu super recomendo que vocês peguem a demo na Steam. Sério. Esse game aqui, somado com os outros que tem nessa coletânea, tu não vai te arrepender. E eu espero que tu tenha gostado de ver eu explicando a minha jornada em No, I'm Not Human. Muito obrigado por assistir até aqui. E eu tenho mais um agradecimento a fazer. Muito obrigado a quem me seguiu lá no Insta desde o último vídeo. A gente tá cada vez mais perto do 100k lá. Gente, comentem ideias de jogos ou coisas no geral da internet que vocês querem ver eu trazendo aqui pro canal. E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Maneiro. Mas acho muito legal, mano. Não? Daishinkawa, né? Esse é o Daishi, se eu não me engano. Junto com ele. Legal. Maneiro. Sinistro. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Ip trazendo I'm Not Human. Só assim pra poder saber falar. Eu tenho que ouvir alguém falando pra eu poder entender como é que fala. Bom, esse foi aí o Ip trazendo esse jogo que, sinceramente, é interessante pra caraca, realmente, né? Parece ser uma parada, assim, à primeira vista simples, mas conforme você vai dando sequência no jogo, você percebe que é uma parada bem mais embaixo ali, tá ligado? Um negócio bem tenebroso. E, de fato, como ele falou, não tem nenhum jumpscare. Porque, geralmente, esse tipo de jogo que é mais de terror e tal, sempre coloca um jumpscarezinho, né, pra você tomar aquele susto. Mas não, esse daqui é mais um terror psicológico. E é interessante, cara, isso aparecendo num jogo assim, tá ligado? E, cara, é aquele negócio. E olha que são empresas pequenas que estão tendo essas ideias, né? São jogos indies, no caso, né? E que tem essas ideias que, mano, são bem profundas, tá ligado? Não é um jogo qualquer
bobinho, por assim dizer. Uma parada que meio que vai fazer você usar a sua massa cefálica ao máximo para tomar uma decisão que pode te ferrar no jogo ou que pode te ajudar, como é nesse caso aqui. Eu achei bem interessante essa pegada. O link desse vídeo do WIP estará na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Foi alguém que mandou, no caso, lá na Twitter pra mim, não vou falar o nome porque eu não sei mesmo. Link vai estar na descrição, caso vocês queiram me acompanhar nas lives, tá bom? Quiser fazer sugestões de vídeos lá também, tá? E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido e quem sabe um dia eu não jogue isso daí com vocês em live. Eu não sei, eu não vou prometer, mas né? Nunca diga nunca. É isso, vou ficando por aqui, só aguardei mais vídeos, até a próxima. E valeu! Alexandre, o homem que resiste.